Olá pessoal, vamos dar início à nossa aulinha de hoje e eu quero começar com vocês falando sobre segmentação. A palavrinha segmentação, ela também pode ser chamada de clivagens, tá? Então vou anotar até aqui para vocês, segmentação ou clivagem. Mas o que seria a segmentação ou a clivagem? Antes de eu dar início propriamente dito à segmentação ou à clivagem, eu quero relembrar vocês quando nós falamos lá no primeiro ano sobre fecundação. E o que seria fecundação? Fecundação, vamos lá relembrar. Para que haja uma fecundação, se lembrem que eu necessito que lá nas tubas uterinas, tá? Lembrando que aqui eu estou falando das minhas tubas uterinas. Aqui eu tenho o óvulo e eu preciso que esteja havendo a liberação de óvulos e que ocorra o encontro de quem? Para que haja fecundação, eu preciso que ocorra o encontro do espermatozoide, tá? Mais o queridinho óvulo. Então, precisa que haja o encontro dos gametas. Ocorrendo o encontro dos gametas, vai ocorrer a nossa famosa fecundação. Ocorreu a fecundação, ocorre a formação de uma nova célula. Célula essa chamada de zigoto. Esse zigoto, tá? É um resultado da fecundação. E a fecundação nada mais é do que a união do espermatozoide com o óvulo. Ocorrendo a fecundação, a formação do zigoto, esse zigoto ele vai começar a sofrer mitose, tá? Várias mitoses. Quando ocorre essa mitose, lembrem que na mitose, uma célula mãe, ela vai originar quantas células filhas? 2 células filhas. 2 células filhas, ela consegue originar 4 células filhas. Mitoticamente, essas 4 células filhas vai dar origem a 8 células filhas e posteriormente, seguindo esse cronograma. Essa parte dessas células, elas podem ser chamadas, tá? De blastômeros. Esses blastômeros, quando eles sofrerem todo o processo de divisão mitótica, eles vão começar a formar um amontoado de célula que eu posso chamar de nome de mórula. Deixa eu só tentar fechar meu desenho. É realmente um amontoado, tá, pessoal? E aí eu chamo ele de mórula. Essa fasezinha aqui. Essa mórula nada mais é do que uma massa, tá? Posso dizer, maciço de célula. É como se eu pegasse uma bola de ping-pong e eu cortasse ela ao meio e ela estaria totalmente maciça. Então, essa é a mórula. A mórula, ela também vai preceder, tá? Uma nova fase. Vou puxar aqui para baixo. Uma nova fase que ela vai ser chamada de... Essa nova célula, ela é chamada de blástula. Deixa eu só dar uma subidinha para nós continuarmos nosso desenho. Então, a nova fase, vamos devagarzinho porque eu tenho que estar desenhando e vocês sabem que eu não sou muito boa de desenho, mas vamos lá. Nessa nova fase da célula, ela começa a formar um montoado de célula aqui na parte superior dessa fase. Quando ela forma esse amontoado e ocorre esse deslocamento de célula, notem que ele começa a deixar uma cavidade, certo? Ó, vou tentar pintar só para vocês notarem. Uma cavidade. Essa cavidade,
ela vai receber um nome aí que vocês podem ver de blastocele. Deixa eu anotar aqui, puxar. Eu vou colocar de verde, tá, pessoal? Depois eu boto o nome da fase. Blastocele. Essa é a cavidade, tá? Para vocês não se atrapalharem. Essa é a cavidade. E aí, essa cavidade ela forma a blastocele, tá? E forma também, deixa eu colocar aqui para vocês o nome, tá? Que é o trofoblasto, que é essa parte aqui. Que agora não tem tanta importância para os nossos estudos. E temos o acho que cabe, né? O embrioblasto. Ok? Então, essa fase, como eu falei a vocês, nós estamos falando da nossa blástula. Deixa eu ver se cabe aqui. Blástula. Então, recapitulando, nós vamos ter as fases, tá? Dessa primeira parte da segmentação, que vai ser união de espermatozoide com o óvulo, formando quem? Zigoto. Zigoto formado a partir de várias divisões mitóticas, tá? Formando os blastômeros, eu vou ter a minha mórula. Após a formação da minha mórula, eu consigo ter a formação da minha blástula. Lembrando que aqui ocorre, tá? A migração das células. Elas migram deixando essa cavidade. Cavidade é essa que nós vamos ver no próximo estágio qual é a importância. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter aí a segmentação ou clivagem, ok? Seguido de zigoto, mórula e blástula. Eu vou falar um pouquinho sobre a gastrulação. Eu achei melhor dividir para ver se vocês fixam melhor. Na gastrulação, eu tenho uma célula normal, tá? Eu vou tentar fazer de uma forma aqui que vocês entendam. Então, a minha célula, ela sofre um amontoado de células, tá? Como lembram da fase que nós paramos anterior. Nessa fase, tá? Eu tenho a minha blastocele, lembram que é a minha cavidade, ok? A minha célula vai começar a sofrer um processo que ele é chamado de invaginações. O que seria esse processo? Ele começa a invaginar. As células, elas vão começar, podemos dizer, a entrar, certo? Então, o que estava anteriormente apenas nas bordas, notem que aqui elas começam a sofrer um processo de invaginações, ou seja, há um processo de entrar, olha aqui. Invaginações. Certo? Então, começou a sofrer esse processo de invaginações. Na próxima imagem, tá? Na próxima fase, após começar esse processo de invaginações, essa célula, ela vai praticamente aumentar esse processo, o que aqui estava apenas no início. Nessa outra célula, tá? Vou tentar fazer aqui para vocês. Ela começa a invaginar novamente, porém, vocês vão notar que nesse novo processo, ela vai aumentar
essa invaginação. Vamos aqui que eu tô fazendo ligeirinho pra gente acelerar. Então, aqui, ela aumenta essa invaginação e ela forma aqui, ó, tá? Até um novo formatozinho. Pronto. Quando ela faz isso, observem que nessa parte inferior, aqui, ó, ela subiu e formou uma entradinha aqui. Essa entradinha, ela vai ser chamada de blastóporo, ok? Esse blastóporo, pessoal, prestem atenção nessa parte aqui que eu tô falando com vocês com relação ao blastóporo. Quando ele chega nessa parte aqui, ele vai dar origem, tá? Mexer aqui. Melhorou? Pronto. Ele vai dar origem para vocês duas estruturas. Eles vão ser chamados de protostômios e de deuterostômio. Deuterostômio. Protostômios, deuterostômios. Essas duas estruturas diz-se com relação, lembrem lá no primeiro ano, diz com relação à origem e formação de duas estruturas, com relação à boca e com relação ao ânus. O protostômios, ele vai formar boca mais ânus. Enquanto que o deuterostômios, ele vai formar primeiro o ânus, para depois formar a boca, certo? Ocorre em todos os grupos, praticamente, o protostômio. Apenas o deuterostômio vai acontecer, tá? Um exemplo em nós, seres humanos. Aqui em cima, eu quero que vocês observem que eu tenho uma camada externa, tá? Que ela é chamada de ectoderme. E eu vou ter uma outra camada mais interna, chamada de endoderme. E nós vamos ter essa estrutura em azul, vou puxar ela mesmo, tá? Essa estruturazinha, que ela vai ser chamada de arquêntero, forma esse arco. Arquêntero. Lembrando que quando nós estudamos a embriologia, nós vimos que entre a ectoderme e o folheto, tá? Lembrando que isso aqui são os folhetos germinativos, que vão dar origem aos nossos tecidos. O ectoderme e o endoderme vai dar origem a mesoderme, tá? Que vai ser praticamente, posso dizer assim, essa cavidadezinha que nós temos aqui, ó. Certo? Pronto, então essa é a gastrulação. Protostômio gera boca mais ânus e eu tenho um deuterostômio que vai gerar primeiro o ânus para depois gerar a boca. Nós temos ainda a minha blastocele, aqui, ó, se lembrem da explicaçãozinha anterior. A minha blastocele tá aqui, que é essa cavidade. Blastocele, lembrem sempre, cavidade. Tenho a minha gastrulação. Então, propriamente, aqui eu tenho a fase de gastrula. Ok? Lembrando que nós já tivemos as anteriores. Então, nós já tivemos a parte de zigoto. Nós tivemos mórula, nós tivemos
blástula. E agora nós estamos em gástrula. Ok? Essas são as fasezinhas, tá? Da segmentação, que até agora se faz, se vamos dizer assim, importante nós relembrarmos para poder nós darmos início ao próximo tópico, tá? Que lá naquela apostilazinha de vocês vão ver como aspectos